12. Mateus capítulo 6, versículo 12, verso 14 e verso 15. É bem conhecido de todos o texto que diz: perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Versículo 14 diz assim: pois se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará a vós. Porém, se não perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial não perdoará as vossas. É claro que hoje eu quero falar sobre o perdão. Há um tempo atrás eu li alguma coisa sobre a oração de amorização. Achei muito interessante. A oração de amorização é você orar de acordo com o amor de Deus. Hoje eu quero ensinar a todos a orar de acordo com o perdão de Deus. E com o perdão eu chamo de perdoarização e os seus benefícios para a nossa vida. Cada item que eu disser aqui, você pode ter certeza que dá para você orar muito tempo, muitos minutos a respeito do perdão, enfocando a sua oração nesse aspecto do perdão. Um autor chamado Viktor Frankl, ele diz que todos nós vamos passar sofrimento, culpa e morte. Ninguém nesta vida vai evitar o sofrimento, a culpa e a morte. E quando se fala da culpa, é que entra a questão do perdão, porque a culpa nada mais é do que a ausência de perdão, ou carência de perdão. Quando eu perdoo as pessoas, ou quando eu me perdoo, eu não preciso carregar a culpa. E às vezes tem uma pessoa com um problema e você acha que você é culpado do problema dela. E então você acaba assimilando uma culpa que nem é sua. E essa culpa vai consumir você, vai trazer problemas para a sua vida. E quantas vezes nós nos lembramos do passado e falamos: nossa, como eu fui uma pessoa cheia de pecados, cheia de coisas ruins, e carrega culpa hoje. E eu quero dizer para você, se Jesus já te perdoou, você não precisa mais carregar nenhuma culpa de pecado que já foi perdoado. Mas há uma questão que nós precisamos entender, que é o perdão de si próprio. É mais fácil nós dizemos assim: Deus, perdoa-me, do que eu dizer a mim mesmo: eu me perdoo. Eu não acho, às vezes, capaz de dizer para as minhas próprias falhas, quando eu estou carregado de culpa, dizer para mim mesmo: eu perdoo as minhas atitudes erradas, eu fiz uma bobagem, eu cometi um deslize, eu dei com o nariz na porta, eu fiz uma escolha errada e eu me perdoo. Nem sempre a gente tem força para dizer essas palavras. Por isso o Viktor Frankl, ele fala sobre o sentido da vida, que nós precisamos achar sentido no sofrimento, achar sentido em resolver a culpa e até achar sentido na morte. A questão do perdão tem uma frase que nós já ouvimos com certeza: a pessoa que não perdoa é aquela que toma veneno e espera que o outro morra. É ela que está sendo envenenada e não o outro. O perdão implica em reconhecer as faltas e confessá-las com arrependimento, promovendo reconciliação
em suas diversas áreas. Então nós podemos afetar com a questão do perdão, sendo vítima ou sendo o vitimizador, ou sendo o agressor. A questão do perdão pode nos afetar em muitas áreas. Uma delas, o perdão nos afeta espiritualmente. Quando nós não perdoamos, a Bíblia diz, assim como Deus também não nos perdoa. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. A expressão assim como quer dizer, da mesma forma como eu recebo perdão, que eu peço perdão, eu tenho que liberar perdão. Se não tiver o assim como na minha vida, na minha oração, na minha experiência, o perdão não funciona. A palavra de Deus não funciona quando há ausência de perdão na nossa vida. Então o perdão nos afeta espiritualmente porque o pecado nos afasta de Deus. E quando a gente se aproxima de Deus pedindo perdão, a gente se reconecta com Deus, a gente volta para Deus, os braços do amor de Deus estão estendidos para o perdão. Deus não está desviando de nós a sua vontade, a sua palavra, o seu querer, suas promessas, mas os nossos pecados nos afastam de Deus. Não é Deus que se afasta, somos nós que nos afastamos. Então, quando eu tenho problema com a questão do perdão, seja o agredido ou o agressor, eu estou bloqueando a minha vida espiritual. O Senhor diz na oração que Ele nos ensinou, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E aí Ele traz a resposta ou amplia a ideia no verso 14 e verso 15, pois se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará a vós. É simultâneo, assim como eu estou, à medida que eu estou perdoando alguém, Deus está me perdoando. É uma ação correspondente. Eu começo a perdoar, Deus começa a me perdoar. Eu estou liberando perdão e Deus está me liberando perdão. É algo tremendo no espiritual. Ele diz, porém, se não perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celeste não perdoará as vossas. Uma grande parte da sociedade são pessoas que guardam ressentimentos, e o ressentimento é uma trava, é um entrave, e a pessoa tem dificuldade de perdoar por causa do ressentimento. Porque toda vez que ela lembra do fato, ela sofre outra vez. E ela vai começar a justificar, mas foi tão grave a situação, eu sofri tanto, que a pessoa não merece. Eu concordo com você, não merece mesmo. Mas o perdão jamais foi um sentimento ou ressentimento. O perdão é uma decisão jurídica, juridicamente espiritual, que você perdoa, liberta aqueles que te fizeram mal, ou liberta a você mesmo que fez algum mal para você ou fez para outros, e ao mesmo tempo Deus te liberta. Deus te livra daquele fardo, daquele peso. Não há motivo para eu não perdoar, porque perdão não depende de sentimento, apenas de atitude. Eu vou repetir, perdão depende apenas de atitude. Eu decido perdoar e perdoo. Os sentimentos serão tratados depois. Deus vai tratar os nossos sentimentos. Deus vai curar as feridas do nosso coração. Deus vai curar as lembranças da nossa mente. Mas primeiro eu tenho que tomar uma decisão e perdoar. 1 João 1,9 diz, se confessarmos os nossos pecados,
Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. E continuando nessa ideia, 1 João 1,9, depois 1 João 2,1 diz: se pecarmos, temos um advogado junto a Deus Pai, Jesus Cristo o justo. Se eu pecar e não tiver forças, eu peço para o advogado. Se eu pecar e não entender como resolver, eu peço para o advogado me ajudar. E o advogado, Jesus Cristo, justo juiz, me conduzirá para o perdão. Então, o perdão nos afeta espiritualmente. Se eu quero ter uma vida espiritual amadurecida, frutífera e abençoada, eu tenho que estar com o coração livre da falta do perdão, completamente liberto da falta de perdão. É preciso, então, praticar a perdoarização. Como é que eu oro aqui? Eu oro: Senhor, eu disse algo que eu acho que ofendi a tua santidade. Eu peço perdão. Eu perdoo aqueles que falaram contra mim. Da mesma forma como às vezes eu falo contra outras pessoas, eu peço perdão ao Senhor. Olha só, na sua oração você está perdoarizando, você está praticando o perdão. Eu perdoo todos aqueles, eu perdoo todas as circunstâncias que me fizeram mal. Às vezes a gente acha que são só pessoas que nos fazem mal. Não, às vezes o seu ambiente de trabalho te faz mal, causa uma injustiça para você, se torna injusto para você, e você fica ressentido com o ambiente. Às vezes o grau de sofrimento é tão elevado que a gente acaba não dizendo por nos sentir proibidos de dizer, por causa da nossa religiosidade, mas nós culpamos Deus indiretamente. Deus, o Senhor não olhou para mim, eu estava num vale, o Senhor não cuidou de mim. Deus, eu estava num deserto e eu sofri demais e o Senhor não colocou uma nuvem sobre a minha vida. Quantas vezes nós atribuímos a Deus as nossas lutas, nós julgamos, culpabilizamos a Deus. Então nós precisamos perdoar a Deus. Mas como eu posso perdoar a Deus? Você não perdoa por causa de Deus, você perdoa por causa de você. O perdão não é por causa do outro, o perdão é por causa de você. Quando você perdoa, é você que se liberta. Quando você perdoa Deus, Deus continua sendo o mesmo Deus, mas você se liberta do sentimento ruim que você estava sentindo em relação à pessoa de Deus. Então você pode orar: Senhor, eu confesso o meu pecado, eu peço perdão ao Senhor pelo meu pecado. O pecado tem nome, você vai dizendo os nomes deles, e espiritualmente você se reconcilia com Deus mediante o seu pedido de perdão, e ao mesmo tempo você perdoa. Você perdoa você que queimou o feijão, queimou a batata, foi cozinhar a batata e queimou. Perdoa você, perdoa porque você errou na hora de fazer a baliza, na hora de colocar o carro no estacionamento e bateu com a roda na sarjeta. Perdoa! Pare de te acusar, pare de ser uma pessoa cruel contra você mesmo. Seja espiritualmente livre e perdoa. Em segundo lugar, o perdão nos afeta fisicamente. Há muitos problemas que nós temos que são resolvidos com o perdão. Salmo 32, verso 3 e 4 diz assim: enquanto
eu mantinha escondido os meus pecados, o meu corpo definhava de tanto gemer, pois dia e noite a tua mão pesava sobre mim, minhas forças foram se esgotando como em tempo de seca. Salmo 103, versículo 2 a 5 diz assim: bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum dos seus benefícios. É Ele quem perdoa todas as tuas iniquidades e sara todas as tuas enfermidades. Quem da cova redime a tua vida e te coroa de graça e misericórdia, e quem farta de bens a tua velhice, de sorte que a tua mocidade se renova como a da águia. A falta de perdão faz nosso corpo definhar do gemido ou do grito interior da alma. Pode ser que eu não esteja gemendo com a minha expressão exterior, mas a minha alma está gemendo. E o meu corpo, de dia e de noite, sofre o impacto negativo do pecado ou dos problemas que me acometem, e as minhas forças se vão, secam. Quando o salmista diz: bendize, ó minha alma, o Senhor, não te esqueça de nenhum só dos seus benefícios, ele traz vários benefícios. Qual? O grande benefício do perdão, que é Ele que perdoa todas as iniquidades e sara todas as enfermidades. Iniquidades ligadas com enfermidades. Normalmente as doenças do foro psicossomáticos têm a ver com os problemas do nosso coração. E é Ele que perdoa os nossos problemas, vou colocar iniquidades aqui, as nossas fraquezas, e sara todas as enfermidades advindas disso, e que livra da morte, da cova, a tua vida, e te coroa de graça e misericórdia, quem farta de bens a tua velhice, de sorte que a tua mocidade se renova. Quem pratica o perdão fica mais jovem, rejuvenesce. O contrário é verdade. Quem não perdoa envelhece rapidamente, fica envelhecido no físico, na aparência. É a Bíblia que diz isso. E o benefício que nós temos de Deus é que quando bendizemos ao Senhor pelos seus benefícios, e esses são os benefícios de perdoar as nossas iniquidades, sarar as nossas enfermidades e livrar a nossa vida da cova. Isto é, Deus vai livrar você que morra antes do tempo. Você vai ter fartos dias para viver a vida e com mocidade renovada. Então você pode orar: Senhor, me sinto envelhecido. Será que não tenho algum pecado no coração? Será que não tenho iniquidades escondidas na minha vida? E ao me lembrar de alguma coisa, eu vou a Deus e diz: perdoa, Senhor. É o Senhor que perdoa as minhas iniquidades e sara todas as enfermidades. Eu tenho saúde divina porque o perdão de Deus abre as portas para a minha saúde. E a minha mocidade se renova. Então você vai ter 70 com cara de 50, os de 50 vão ter cara de 35, os de 35 vão ter cara de 18. Amém. Glória a Deus. Amém. Mais um aspecto da perdoarização. O perdão nos afeta emocionalmente. O Salmo 32, verso 1 e 2 diz assim: como é feliz aquele que tem suas transgressões perdoadas
e seus pecados apagados. Como é feliz! Que maravilha! Verso 2: como é feliz aquele a quem o Senhor não atribui culpa e em quem não há hipocrisia. Olha aqui, a culpa sendo tirada, a felicidade entra. Quando tem culpa, quando tem ressentimento, quando tem dificuldades no coração, quando não se libera perdão, quando você bloqueia o perdão, você também bloqueia a sua felicidade. Felicidade é um senso de bem-estar. Felicidade não é só fazer grandes viagens, ter muito dinheiro, ter uma poupança gorda no banco, nada disso. Felicidade é você viver em harmonia com você mesmo, e com Deus, e com o próximo. É você ter a alma livre de qualquer condenação. Como é feliz! Salmo 32 é tão poderoso. Outra versão diz: bem-aventurados. Bem-aventurado. Como é feliz aquele que tem suas transgressões perdoadas. O perdão afeta a nossa emoção de forma positiva ou negativa. E aqui eu estou falando de forma positiva. Então, vamos ser felizes, vamos perdoar, vamos receber perdão. Se Deus em Cristo te perdoou, por que você não se perdoa? Se Deus em Cristo abriu as portas do perdão, por que você não entra por essa porta e começa a praticar o perdão? Mais uma ideia: o perdão nos afeta psicologicamente. Isaías 55, versos 6 a 8 diz assim: busquem o Senhor enquanto é possível achá-lo, clamem por Ele enquanto está perto. Que o ímpio abandone o seu caminho e o homem mau os seus pensamentos. Volte-se ele para o Senhor, que terá misericórdia dele. Volte-se para o nosso Deus, pois Ele dá de bom grado o seu perdão, pois os seus pensamentos não são os pensamentos de vocês, nem os seus caminhos são os meus caminhos, declara o Senhor. Olha, o perdão nos afetando psicologicamente. Os pensamentos de Deus são mais elevados do que os nossos pensamentos, as ideias de Deus são mais elevadas do que as nossas. Eu posso ter um psique muito mais elevado, evoluído, abençoado, livre, tranquilo, sereno, se eu confio no perdão de Deus, se eu recebo o perdão de Deus e alinho a minha mente com a mente de Deus. É isso que Isaías está dizendo: busque o Senhor enquanto se pode achá-lo, invoque-o enquanto Ele está perto. E o ímpio, ou aquela impiedade, seja abandonada, aquela maldade seja abandonada, os pensamentos ruins sejam abandonados. Volte para o Senhor, que terá misericórdia de você, e volte para o nosso Deus, pois Ele dá com bom grado o seu perdão. Aleluia! Deus corrigindo os nossos pensamentos, Deus alinhando o nosso psicológico, Deus colocando uma régua, uma direção, uma bússola, para que eu possa compreender o caminho do Senhor e ser abençoado, desfrutando de bom grado o seu perdão. Você pode orar: Senhor, alinha meus pensamentos com os teus pensamentos. Alinha os meus, eu ia falar uma palavra aqui que não existe, mas alinha o meu psique, o meu psicológico.
a minha consciência com a tua palavra, com a tua vontade. Alinha-me contigo. Não deixe nada passar pela minha cabeça que não seja do alto e sublime caminho do Senhor e dos altos e sublimes pensamentos de Deus. É uma forma de você perdoar. Assim como o Senhor me perdoa, tira-me do caminho mau e coloca-me no caminho elevado que é o teu. Tira-me os pensamentos ruins e coloca. O perdão afeta os nossos relacionamentos. Mateus 5:23 diz: portanto, se você estiver apresentando a sua oferta diante do altar e ali se lembrar de que o seu irmão tem algo contra você, deixe a sua oferta ali diante do altar e vá primeiro reconciliar-se com seu irmão, depois volte e apresente a sua oferta. Salmo 25, 11, 14, 11 e 16 diz assim: por amor do teu nome, Senhor, perdoa o meu pecado que é tão grande. Volta-te para mim e tem misericórdia de mim, pois estou só e aflito. Às vezes a gente vive solidão e aflição por conta de falta de perdão. A gente não reconcilia, a gente escolhe o caminho do ressentimento, a gente escolhe o caminho da dureza do coração e acaba ficando só e aflito. Quando a gente não abre o coração para o perdão, as pessoas se afastam de nós. Você nem precisa expulsá-las, elas saem de perto de você. Entenda, uma pessoa solitária, normalmente uma pessoa abandonada, é uma pessoa que tem problemas na área de perdão. É preciso aprender a perdoarizar, a perdoar sempre, a exercer o perdão. Você sendo ofendido, sendo ofensor, às vezes quem fez o mal foi o outro. E você, maduro na fé, chega e fala assim: você não gostou do que aconteceu? Você teve essa atitude que me magoou, mas eu quero dizer para você: eu te amo e eu já te perdoo. Resolve o problema. Porque às vezes o ofendido é mais maduro do que o ofensor. E normalmente o é, sabia? Normalmente o ofensor é que mais tem dificuldade em lidar com o perdão. Ele se defende atacando. E acaba criando problemas em relacionamentos. Por quê? Porque não sabe lidar com o perdão. Acha que pedir perdão ou perdoar é uma fraqueza. Mas não, pessoal, é uma virtude celestial que quando você libera o perdão, você atrai as pessoas para você. Primeiro atrai a Deus, atrai o céu para a terra. E depois você não vai viver como o salmista no Salmo 25 diz: pois estou só e aflito. Eu vou repetir isso porque é importante. Muitas situações de solidão e aflição, pessoas que amargam sozinhas as aflições da vida, é porque não sabem lidar com o perdão. E acaba afastando todas as pessoas que o amam, que querem bem, e depois ela fica incorrigivelmente sozinha. Mas o perdão também nos afeta ecologicamente. Quando estamos bem com Deus e com o próximo, todo o nosso ambiente também é bom. Quando você não está de bem, quando você não está bem com Deus e não está bem com o próximo, tudo está ruim. Em casa está ruim, no trabalho está ruim, na rua está ruim, na viagem está ruim, na praia está ruim. Afeta a ecologia. Se você der um espirro, é capaz de matar os caranguejos da praia, de tão ácido que a pessoa está. Olha,
Nosso comportamento interno, nossa alma, influencia o nosso exterior. Uma casa cheia de paz é porque as pessoas têm paz dentro delas. As pessoas estão atribuladas, a casa está atribulada, o ambiente é atribulado, a circunstância é atribulada, a ecologia é atribulada. Eu sinto isso quando você entra num lugar de paz. O perdão nos afeta ecologicamente. Então, perdoa e você vai ver suas plantinhas vão crescer mais, suas flores, suas hortaliças, suas cebolinhas, né, que tem lá no quintal, seus temperinhos verdes estão crescendo lá. Quando você não perdoa, seca até pimenteira, pessoal. Seca, as plantas secam, elas ressentem, os passarinhos morrem. Eu me lembro de uma pessoa que falava, toda semana trocava a pimenteira do balcão. E ela dizia, nossa, mas entra cada gente carregada aqui que a pimenteira seca. Não era verdade. Era ela que secava a pimenteira. Porque o que tinha de amargura, de falta de perdão, de ressentimento, de tudo que você imagina estava naquele coração. Aquela pessoa, ela respirava e expirava falta de perdão. Tudo morre ao seu redor. Tudo morre. Se você ler o Salmo 103, diz, bendiz a minha alma, quem nos redime a vida e nos coroa de bênção, de misericórdia e graça. E o contrário é verdade. Se Deus não redimir a nossa vida, tudo a nossa volta morre. Por causa do veneno dos nossos sentimentos e das nossas emoções. Perdoa, Senhor, perdoa porque eu estou pensando mal, perdoa porque a minha mente está negativa demais, perdoa porque eu estou falando coisas erradas, estou amaldiçoando com a minha boca, perdoa porque eu estou pensando coisas erradas, eu estou julgando as pessoas, perdoa porque eu preciso encontrar tua paz e tua vida. O perdão também nos afeta economicamente. Olha só, Provérbios 28:13 diz, o que encobre as suas transgressões jamais prosperará, mas o que as confessa e deixa alcançará misericórdia. Salmo 25:11, agora de 11 a 14 diz, por amor do teu nome, Senhor, perdoa o meu pecado que é grande. Quem é o homem que teme ao Senhor? Ele o instruirá no caminho que deve seguir, viverá em prosperidade, e os seus descendentes herdarão a terra. O Senhor confia os seus segredos, ou seus mistérios, ou a sua aliança, aos que o temem, e os leva a conhecer a sua aliança. Eu vou dizer para você, quando você perdoa, quando você pede perdão pelo seu grande pecado, a tua prosperidade venha a galope. Amém? Amém. Prosperidade não é ter muito, é a ausência de necessidade. Deus supre cada uma das necessidades, em glória por Cristo Jesus. Então, nós podemos relacionar a nossa vida material com a questão do perdão? Sim, porque o texto diz, perdoa a minha iniquidade, o meu pecado, porque é grande. E aí o Senhor instrui a minha vida no caminho que eu devo seguir, posso viver nesse caminho com prosperidade, e os meus filhos e netos vão viver prósperos também. Ora, enfim, a prosperidade é a marca do novo homem criado para ser semelhante a Deus em verdadeira justiça e santidade. Efésios 4:32 diz, não entristeçam o Espírito de Deus com o qual vocês foram selados para o dia da redenção.
Livrem-se de toda amargura e indignação, e ira, gritarias e calúnias, bem como de toda maldade. Sejam bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando-se mutuamente, assim como Deus os perdoou em Cristo Jesus. Vou repetir, capítulo 4 de Efésios fala do novo homem criado de acordo com o propósito de ser semelhante a Deus em justiça e santidade. Quando eu pratico o perdão, eu estou me assemelhando a Deus em justiça e santidade. Quando eu não perdoo e vivo na amargura, na indignação, na gritaria, na calúnia e toda a maldade que resume o resto, toda a maldade, o que acontece? A bênção de Deus não vem até mim, porque o Espírito de Deus, está escrito no verso 30, fica entristecido, porque nós fomos selados com Ele para o dia da nossa redenção. Falta de perdão entristece o espírito. Falta de perdão não me deixa ser semelhante a Deus em justiça e santidade. Eu vou viver o quê? Na maldade, como um ímpio. Eu posso estar na igreja? Posso. Eu posso orar, ler a Bíblia? Posso. Mas para ser semelhante a Deus em verdadeira justiça e santidade, eu preciso me revestir do novo, que, segundo Deus, foi criado em justiça e santidade. Eu creio que todos entendemos isso. Eu preciso dar fruto do novo homem. E o fruto do novo homem é ser bondoso, compassivo, perdoar, assim como Deus nos perdoou em Cristo Jesus. Eu posso orar: Senhor, me ajuda. Eu preciso me libertar da amargura. Eu preciso me libertar da indignação, da raiva, da ira, da gritaria, da calúnia, da maldade. Livra o meu coração. Não quero entristecer o espírito. Perdoa-me, Senhor. Eu quero ser bondoso, perdoador, compassivo. Eu quero viver como Cristo, perdoando. Na cruz Ele perdoou a todos nós. Eu também quero perdoar. Me ajude a perdoar, Senhor. Me ajude a perdoar a minha falta de entendimento sobre prosperidade. Me ajuda a perdoar. Me ajuda a encontrar as transgressões que me empobrecem. E quando eu encontrar alguma transgressão que me empobrece, diga: Senhor, perdoa essas transgressões da minha vida. Elas não nasceram comigo e não vão permanecer em mim, porque o Senhor tem prosperidade para a minha vida. Eu quero confessar o meu pecado, abandonar os pecados e achar a tua misericórdia e ser próspero. Você pode orar: perdoa a minha vida para que a minha casa seja abençoada. Perdoa as minhas palavras para que as plantinhas lá de casa sejam fortalecidas, para que não seque as pimenteiras da casa. Perdoa as minhas palavras, Senhor, porque eu não quero ficar só e aflito. Abençoa o meu relacionamento com o irmão, com a irmã, com os colegas de trabalho. Abençoa meu relacionamento com a minha esposa, para que não sejam interrompidas as minhas orações e que eu não acabe só e aflito. Perdoa. Perdoa, Senhor, quando penso aquilo que não é dos teus pensamentos. Quando eu ando por caminhos que não são os teus. Perdoa, Senhor, quando a minha alma está afetada com a tristeza. A tua palavra diz como é feliz aquele que é perdoado. Então, eu peço perdão
por todas as situações que me faz infeliz. Perdoo e recebo perdão. Perdoo e recebo perdão. Tudo que me faz infeliz. Perdoa-me, Senhor, eu posso orar. Perdoa-me, Senhor, e fortalece o meu físico, porque as doenças são curadas, as iniquidades são perdoadas, são tiradas de mim. O Senhor livra a minha vida da cova e o Senhor me renova a mocidade, como a águia se renova. Perdoa-me espiritualmente, perdoa, assim como eu quero perdoar, assim como. Perdoa as minhas dívidas, assim como eu perdoo aqueles que me ofendem. Eu quero ter livre acesso ao teu trono. É isso, irmãos, que eu queria deixar para vocês hoje, a oração de perdoarização. Vamos orar, vamos declarar perdão, vamos dizer perdão, mesmo que se você tenha dúvida que tem algum ressentimento, perdoa a si mesmo, já declara perdão. Você falou algo, peça perdão. Você recebeu algo, perdoa. Alguém falou uma palavra na inocência e te ofendeu, perdoa rápido, para que você não adoeça. Eu quero que você entenda o perdão. Então, o perdão implica em reconhecer as faltas e confessá-las com arrependimento, promovendo reconciliação em suas diversas áreas da vida. Obrigado, Senhor, por este tempo, pela tua palavra. Obrigado porque o Senhor é um Deus tremendo, maravilhoso, que nos ensina como viver feliz, abençoado, saudável, liberto, em paz, em harmonia conosco e com o mundo que nos rodeia, conosco e contigo, principalmente com o próximo. O Senhor nos dá uma ferramenta que nos alinha com a tua vontade, que nos faz andar nos teus caminhos e pensar os teus pensamentos. Obrigado, Senhor, porque em Cristo nós temos a sua mente. E eu oro em nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus.